Angola. Um nome que evoca riqueza. Um dos principais produtores africanos de petróleo e diamante. Um país abençoado pela natureza, com recursos que fariam inveja a muitas nações desenvolvidas. Mas este é apenas um lado da história. Do outro lado, está a realidade de 19 milhões de angolanos que vivem abaixo da linha de pobreza extrema. 3 em cada 5 cidadãos sobrevivem com menos de $3 por dia. 2 em cada 5 não têm sequer $2 diários. Como é possível que um dos maiores produtores de petróleo de África seja também um dos países mais pobres do continente? A resposta está numa palavra: corrupção. Os números não mentem. Angola é o terceiro maior produtor de petróleo de África. Em 2024, o governo gerou 31,4 mil milhões de dólares apenas com exportações de petróleo. Segundo dados do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, o petróleo representa 28,9% do produto interno bruto angolano, 95% de todas as exportações do país, mais de 60% das receitas do governo. Com tanto dinheiro a entrar, seria de esperar prosperidade. Mas não é isso que acontece. A Transparency International, Organização Global de Combate à Corrupção, classificou Angola em 2024 com uma pontuação de 32 em 100 pontos, onde 0 significa altamente corrupto e 100 significa muito limpo. Angola está na posição 121 de 180 países avaliados. Para colocar isto em perspectiva, a média da África subsaariana é de 33 pontos. Angola está abaixo da média de uma região já considerada problemática. Enquanto o petróleo gera milhares de milhões, o que vemos nas ruas? 52,9% da população vive com menos de $3,65 por dia. Metade da comida consumida no país é importada. O sistema educativo está subfinanciado, com milhares de crianças sem acesso a escolas. Os preços dos bens essenciais dispararam. Os ovos aumentaram 400%. Mas para onde vai este dinheiro? Para entender a corrupção em Angola, há um nome que não pode ser ignorado: Isabel dos Santos, filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos, que governou Angola durante 38 anos. Isabel foi considerada durante anos a mulher mais rica de África, com uma fortuna estimada pela Forbes em mais de 2 mil milhões de dólares. Em 2020, o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, ICIJ, publicou os Luanda Leaks, 715 mil documentos, que revelaram como Isabel dos Santos construiu o seu império. As revelações foram chocantes. Número 1. Nomeação estratégica na Sonangol, em 2016. O pai nomeou Isabel como presidente da Sonangol, a petrolífera estatal de Angola. Durante os 18 meses em que esteve no cargo, aumentou o próprio salário para $50.448 mensais, quase $19 mil a mais que os antecessores. Nomeou aliados para posições-chave, desviou cerca de $219 milhões através de esquemas fraudulentos. Número 2. A rede de empresas offshore. Os Luanda Leaks revelaram uma rede de mais de 400 empresas e subsidiárias ligadas a Isabel, em Angola, Portugal e paraísos fiscais. Entre elas, 25% da Unitel, maior operadora de telecomunicações de Angola. Participações em bancos, empresas de diamantes, imobiliárias, empresas fantasma usadas para lavar dinheiro. Número 3. Os facilitadores internacionais. Isabel não agiu sozinha. Contadores, advogados e consultores ajudaram-na a evitar impostos angolanos, criar estruturas offshore complexas, ocultar a origem do dinheiro, fazer contratos fraudulentos avaliados em mais de $10 milhões. As consequências vieram tarde, mas vieram. 2019. Tribunal angolano ordena congelamento de contas e apreensão de ativos. 2021. Estados Unidos proíbem entrada de Isabel e família no país. 2022. Interpol emite mandado de captura internacional. 2023. Tribunal de Londres congela $733 milhões em ativos. 2024. Reino Unido sanciona Isabel, chamando-a de cleptocrata notória.
2024, acusada formalmente em Angola de 12 crimes, incluindo lavagem de dinheiro e fraude. Isabel dos Santos nega todas as acusações, dizendo que é uma caça às bruxas política. Mas os documentos e investigações em vários países contam outra história. Atualmente, acredita-se que ela viva no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que não tem tratado de extradição com Angola. Enquanto isso, os 219 milhões de dólares que ela alegadamente desviou dariam para construir centenas de escolas, equipar hospitais, fornecer água potável a milhões e criar empregos. Mas Isabel dos Santos não é um caso isolado, é apenas o exemplo mais visível de um sistema. A corrupção em Angola não é obra de uma pessoa, é sistêmica. Está enraizada nas próprias estruturas do Estado. Um estudo do Afrobarometer de 2024, uma organização independente que faz pesquisas em África, revelou dados alarmantes. 55% dos angolanos dizem que a corrupção aumentou no último ano. Mais de metade teve que pagar suborno para obter assistência policial. A prática é mais comum entre os mais pobres e menos educados. Em Luanda, 68% das pessoas relataram ter pago subornos. Pense nisso. Os mais pobres são os que mais têm que pagar subornos. Aqueles que ganham menos de $3 por dia são forçados a dar dinheiro que não têm para conseguir serviços básicos. Como funciona o sistema? Durante décadas, especialmente sob o governo de José Eduardo dos Santos, 1979-2017, criou-se o que especialistas chamam de Estado-patronato. Controlo total dos recursos. Todos os órgãos vitais do Estado, militar, polícia, judiciário, legislatura, burocracia e média, são operados por pessoas que priorizam interesses privados sobre responsabilidades públicas. Privatização fraudulenta. Ativos estatais vendidos a preços abaixo do mercado para aliados do presidente. Empresas de telecomunicações, outlets de média, concessões de terra. Frequentemente financiados por empréstimos do próprio Estado angolano. Apropriação direta do orçamento. O FMI estima que aproximadamente $1.000 milhões por ano foram apropriados do orçamento estatal durante a era dos Santos. $1.000 milhões por ano, durante décadas. O resultado? Infraestruturas destruídas ou subdesenvolvidas. Sistema educativo em colapso. Apenas 61% das salas de aula são públicas. O resto depende de parcerias ou é privado. Sistema de saúde precário. 28,8% de desemprego. Dados de 2025. 52,7% de desemprego juvenil. Em 2017, João Lourenço tornou-se presidente de Angola, prometendo combater a corrupção. Pontos positivos. Isabel dos Santos foi demitida da Sonangol. Processos judiciais contra figuras da elite corrupta. Recuperação de mais de $5.000 milhões em ativos roubados em 2020. Pontuação de corrupção melhorou de 15 em 2015 para 32 em 2024. Mas a realidade no terreno conta outra história. A percepção pública é que a corrupção aumentou. Subornos continuam a ser necessários para serviços básicos. Em 2024, pela primeira vez desde 2015, o índice de corrupção de Angola caiu 1 ponto. Especialistas como Hope, 2016, e Bayard, 2009, argumentam que em muitos regimes africanos, a corrupção é usada como ferramenta para manter redes de patronato e perpetuar o poder político. As reformas de Lourenço parecem ter tido impacto limitado na prática, com a população expressando crescente ceticismo sobre a capacidade do governo de combater a corrupção. Em 2025, quando o governo duplicou o preço do diesel para reduzir subsídios ao combustível, houve protestos massivos em julho. Pessoas morreram em confrontos. O custo de transporte duplicou para 4.000 kwanzas por dia, mais do que o salário diário de 53% dos angolanos. Angola está numa encruzilhada. A produção de petróleo está em declínio, de um pico de 2 milhões de barris por dia em 2008 para apenas 1,03 milhões em 2025.
O sector petrolífero, que durante décadas sustentou a economia e a elite corrupta, está a minguar. E isso pode ser uma oportunidade. O Banco Mundial projeta que, com as reformas certas, o crescimento econômico de Angola poderia quase duplicar até 2050. Mas isso requer estabilidade macroeconômica, melhor gestão fiscal, diversificação da economia para além do petróleo, crescimento da produtividade, investimento em agricultura, setor que já cresce mais rápido que a economia há 4 anos consecutivos, criação de empregos no sector não petrolífero, infraestruturas e capital humano, expansão do acesso à educação, investimento em saúde, desenvolvimento de infraestruturas. A agricultura, por exemplo, representa apenas 14,9% do PIB, mas tem potencial enorme. Antes da independência, Angola era um grande exportador de alimentos em África. Hoje importa quase toda a comida que consome. O Corredor do Lobito oferece oportunidades para transformação econômica, conectando Angola aos mercados regionais e globais. Mas nada disso acontecerá sem combate real à corrupção, sem instituições fortes e independentes, sem transparência, sem que os líderes sejam responsabilizados. Angola não é um país pobre, é um país rico com um povo empobrecido. A diferença é crucial. A pobreza em Angola não é acidental. Não é resultado de falta de recursos. É resultado de décadas de roubo sistemático, de má gestão deliberada, de uma elite que escolheu enriquecer-se em vez de desenvolver o país. Os 31,4 mil milhões de dólares do petróleo em 2024 eram suficientes para transformar vidas. Mais da metade da população não precisava viver com menos de 3,65 dólares por dia. A questão não é se Angola tem recursos. A questão é, quando é que esses recursos servirão o povo, e não apenas a elite? A resposta está nas mãos do povo angolano, na sua capacidade de exigir transparência, de responsabilizar líderes, de não aceitar que a corrupção seja normal, porque Angola merece melhor. O povo angolano merece melhor.